Boa tarde. Paula, muito obrigada pela sua Obrigada, presença. Vamos então falar um bocadinho sobre habitação, mobilidade, espaços públicos sustentáveis. Começava pela questão da habitação, que, enfim, o país atravessa agora uma situação crítica de falta de habitação, o diagnóstico está feito, não há muitas dúvidas quanto a ele e coloca também seguramente questões ao nível da mobilidade. Há uma série de medidas em cima da mesa, queria falar um bocadinho consigo sobre elas e perceber qual é a sua opinião, se acha que vão ou não no bom caminho. É assim, primeiro muito obrigada ao Jornal Negócios e essencialmente a terem desta vez, neste ano, não é? Um prémio específico para a mobilidade urbana, que eu acho que é extremamente importante. Ora, há muitas questões que estão em cima da mesa sobre a questão da habitação e nós sabemos que muitos têm sido os problemas que têm originado hoje nós não termos habitação ou então termos a custos muito elevados. Eu acredito que a questão do turismo tenha também sublinhado esse problema, mas os dados demonstram que, essencialmente, a questão tem a ver porque nós tivemos mesmo a não construir. Houve uma redução muito grande da construção na altura da Troika. Aliás, os nossos técnicos, engenheiros em particular e arquitetos foram embora de Portugal também, foram embora resultado dessa recessão a nível da construção. Entretanto, dá-se a questão também do turismo que vem para os maiores centros urbanos e que começam naturalmente à procura com mais capacidade financeira e aumentarem. E o problema é essencialmente aí nos centros, não é? E, portanto, o problema está nos centros, porque nas aldeias e nas vilas nós temos parque habitacional e até temos em excesso. Acontece que, a partir desse momento, nós não sabemos para onde é que começa o problema ou para onde é que termina. A verdade é que a mobilidade começa cada vez a ser maior. Ou melhor, o stress de tráfego, o tráfego que fica em fila nas cidades. E porquê? Porque cada vez mais aumentamos o número de deslocações. Nós estamos a ter uma taxa de motorização muito elevada nos centros urbanos, nomeadamente a área metropolitana do Porto e a área metropolitana de Lisboa, e que, infelizmente, tendencialmente se continua a ver as cadeias de locação aumentarem. E aumentam justamente porque a classe média, que era aquela que até tinha possibilidades de ter uma vida melhor, já não consegue estar no centro das cidades e tem que se deslocar para a periferia. E, portanto, verifica-se um êxito, antes era o êxito rural, hoje é um êxito à procura da periferia urbana, e com isso as cadeias de locação, casa, trabalho, casa, escola, continuam a aumentar. É impressionante os dados que surgiram recentemente a nível do INE, os dados de motorização. Nós somos um país que estamos com médias de 76%, 77% de taxa de utilização do automóvel na deslocação casa-trabalho e casa-escola, o que é extremamente elevado, e chegamos a ter cidades em Portugal que atingem os 82%. Ora, isto é altamente complexo numa altura em que nós precisamos de descarbonizar. Exatamente o oposto, não é verdade? Mas temos um problema claramente com os transportes públicos. Claro que depois vem essa questão, é que assim, as locações aumentam porque as pessoas têm casas mais longe para ir à procura de um espaço mais reduzido a nível de preço, não é? De orçamento familiar. E depois, se os transportes públicos não, no fundo, não arrastam essa deslocação que também foge para a periferia, temos as pessoas a utilizarem cada vez mais o carro. O que é que nós precisamos? Se por um lado precisamos de mudar, de fazer uma inversão na questão do parque habitacional, para que haja parque habitacional mais acessível para quem reside os centros das cidades, isso é algo que é esse o problema que o Governo está a tratar e que esperemos... E a questão das medidas que estão agora em preparação. Das medidas que estão em curso, e eu acredito que hajam medidas que possam beneficiar o arrendamento, por exemplo, que estão a custos muito elevados, e que possam beneficiar também a compra, que também era preciso por parte de alguns jovens. A verdade é que nós precisamos de uma rede cada vez maior de sistema de transporte público. Para isso, obrigatoriamente necessário que essa rede aumente, e essa rede, para aumentar, duas coisas são necessárias. Por um lado, aumentar a infraestrutura de transporte público, seja ela rodoviária ou ferroviária. Aqui um parênteses muito importante,
que o país tem estado a ter um caminho muito positivo na aposta da ferrovia, e não é uma ferrovia só Porto-Lisboa ou Porto Faro, que essa é absolutamente necessária, é a ferrovia urbana e suburbana das cidades. É que isso é mais no longo prazo, não é? Exatamente. Ou seja, de imediato não é a ferrovia que vai resolver. No imediato é que se liga o centro de Lisboa com este donut de Lisboa, da grande Lisboa e do grande Porto, não é? Onde as pessoas estão a deslocar-se tanto para essas periferias. Mas, simultaneamente, nós não podemos esquecer que não chega à infraestrutura rodoviária ou ferroviária. É preciso aumentar, mudar todo o conceito de mobilidade e apostar, por exemplo, em algo muito relevante que é a bilhética, que é a intermodalidade, para que hoje as pessoas possam ter diversas cadeias de deslocação no seu cotidiano. Ou seja, nós até podemos morar num sítio afastado da cidade, que até pode não ter à porta de casa transporte público, mas que seja fácil estacionar o carro num percurso curto, para aí dar acesso ao transporte público e depois conectar dentro da cidade. E ainda dizia, quando chegar ao ponto da cidade onde vamos ter o nosso trabalho, ou a nossa escola, ou a nossa universidade, ou a nossa empresa, que possamos ter capacidade de mobilidade suave. E era aqui o ponto que eu gostava de deixar. A mobilidade suave, a mobilidade sustentável, do ponto de vista da não descarbonização, é absolutamente determinante. Basta pensar que cerca de 60% das deslocações tem menos de 3 km. Estamos a falar de bicicletas? Bicicletas e andar a pé. E andar a pé. Eu há bocadinho vim para aqui e estou a falar de um sítio que é Cascais, que tem uma política muito bem construída em termos de planeamento, de mobilidade, pois se por um lado já tem um centro histórico que está com políticas urbanas muito interessantes, tem ruas que são pedonais, que são ruas que hoje chama-se de partilha com os automóveis, e nós tivemos isso aqui no centro, depois há uma apropriação por parte das pessoas, que isso é fantástico. Por outro, temos ruas que não têm passeios. Eu passei em algumas ruas que andei completamente no meio dos automóveis. Agora, as autarquias têm aí um papel fundamental. Fundamental. Diria que estão, de facto, sensibilizadas e estão a apostar nesse caminho? Sim, ou não? as autarquias estão sensibilizadas, sabem que é preciso mudar, mas ainda têm medo. E este é o grande desafio, é os políticos perceberem que não podem ter medo da disrupção. Não é? É preciso mudar. É preciso pegar nas estradas, que têm o nome de estrada, mas que funcionam como ruas, ou seja, há pessoas a caminhar em estradas, e transformá-las redesenhando em ruas. O grande desafio deste século vai ser redesenhar as vias que são hoje estradas, ou seja, estão desenhadas para carros, têm tapete, muito tapete, e temos que aumentar os passeios e algumas colocá-las à mesma cota. Portanto, ir mudando a hierarquia viária e introduzindo esta capacidade de caminhar. Nós hoje chamamos a caminhabilidade. Há um projeto em Portugal que acabei de lançar, que é a Rede das Cidades e Vilas que Caminham. É justamente chegar aos municípios e explicar o que é que eles têm que fazer do ponto de vista do desenho de espaço público para mudar esta mentalidade de caminhar. Nós temos que caminhar mais, porque se caminharmos, estamos a lutar pela descarbonização, mas estamos a melhorar a nossa saúde, ou não seja, estarmos a falar de saúde pública. E nós temos que começar com as gerações mais pequenas, nós temos que voltar a colocar os jovens e as crianças irem para a escola a pé. E então os autarcas têm aqui um papel muito importante, e todos nós e todos vocês que estão aqui, se me permitem, da área da comunicação, que é a mudança cultural. Nós temos que convencer os pais a deixarem os filhos irem para a escola a pé. Em Paris, desde janeiro, que não há uma escola que não tenha rua proibida de circular automóveis na porta principal da escola. Foi um projeto que iniciou em Paris, que todas as escolas bloquearam o trânsito à porta da escola para obrigarem os filhos, os meninos, a irem para a escola a pé, nem que seja 200 metros, porque eles não andam a pé. Eles saem de carro, de casa dos pais, entram no elevador, vão para a garagem, metem-se no carro e os pais levam-nos quase de mão dada à porta da escola e, de preferência, estacionam o carro em cima do portão da sala de aula. Ora, isso veio demonstrar que não só não têm capacidade de flexibilidade de exercício físico, há uma enorme obesidade a nível mundial, e isso é decorrente do não exercício físico, e depois há problemas já do ponto de vista de fórum mental, porque não estão tranquilos, não estão focados nas aulas, porque não fizeram exercício físico, a ponto que ainda agora recentemente, num dos meus trabalhos, numa Câmara Municipal, a Câmara resolveu colocar educação física às 9 da manhã, porque os miúdos iam para a sala a dormir. Portanto, veja a importância que temos aqui da inversão da pirâmide da mobilidade, não é? Sem dúvida, e as crianças são de facto o início de tudo, não é? E sem elas nós só temos não há mudança.
mudança. Nós só temos o nosso problema resolvido quando virmos novamente as crianças jogar a bola na rua. No dia que as crianças estiverem a brincar na rua e os pais possam deixar as crianças brincar na rua, nós temos o problema das cidades, da habitação e da mobilidade resolvido. Temos cidades com mais qualidade de vida, mais humanizadas e, portanto, mais felizes. É muito por aí. Sem dúvida. Paula, muito obrigada pelas Obrigada, suas reflexões que partilhou aqui connosco. Obrigada.